Olá a todos, prazer estar aqui reunido com vocês, mesmo que remotamente. Ah, Essa aula foi formatada de maneira especial aos alunos de Educação Física e Saúde da Universidade de São Paulo, especificamente a disciplina de Esportes Individuais 1, e particularmente trataremos de uma temática relacionada ao efeito da idade relativa no esporte. Contudo, faremos uma abordagem que considerará tanto modalidades individuais quanto modalidades coletivas, né? Então a gente vai procurar aí trazer não apenas os conceitos sobre esse tema, como também as aplicações desse fenômeno chamado efeito da idade relativa, tanto em modalidades individuais como em modalidades coletivas. Estendo o convite a todos aqueles que tiverem interesse, para além dos alunos de Educação Física e Saúde, que possam também acompanhar essa temática, que é bastante interessante. Também há alunos de outras instituições, treinadores, professores que trabalham com iniciação esportiva, o pessoal da Unisport, que está sempre acompanhando também as nossas publicações e trabalhos nesse segmento. Então, fica aí o convite para que todos possam se aproximar dessa temática que eu considero bastante interessante. Embora os alunos, obviamente, da USP já me conheçam, eu faço aqui uma breve apresentação do meu mini currículo, iniciando por algo que eu já conversei várias vezes aí com meus alunos sobre o meu plano de vida, né? Essa imagem aqui é o resgate de um caderno de redação de quando eu tinha 11 anos de idade, na qual a professora solicitou que nós pudéssemos escrever sobre os nossos grandes desejos na vida, né? Então eu coloquei nessa redação meus dois únicos desejos, na época com 11 anos de idade. Um deles, me formar em educação física, e o segundo desejo de me tornar um jogador profissional, sendo que para ambos os objetivos eu já tinha consciência, nessa idade de 11 anos, que era preciso eu continuar estudando para garantir o meu futuro, né? Evidentemente isso tem o peso da educação que eu recebi dentro de casa, tanto do meu pai como principalmente da minha mãe, a quem eu devo a oportunidade, inclusive, de estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema. Sem dúvida nenhuma, esses dois objetivos de vida me mantiveram aderente a tudo que se desdobrou a partir dos 11 anos de idade, inclusive com a minha chegada aqui hoje diante de vocês, né? Ao longo desse percurso, de algumas décadas somadas já acima desses 11 anos de idade, eu acabei tendo a oportunidade de realizar um dos meus objetivos, ainda antes de me tornar professor de educação física. Obviamente, por uma questão de organização cronológica, a vida de atleta ela é mais precoce, né? Então, acabei tendo a oportunidade de me aproximar aí de várias modalidades esportivas e depois me especializei no futebol, mais especificamente no futebol de campo, né? Onde eu percorri todas as categorias de base, tive a oportunidade de passar aí por equipes que na época tinham grande tradição em revelar jogadores, né, de futebol. Pude me sagrar campeão junto com outros meninos, né, que eu tenho o prazer até de compartilhar com alguns essas histórias, por ocasião das redes sociais que acabaram nos reaproximando, né.
Eu migrei depois de uma certa idade do Juventus para o 15 de Jaú, um clube no interior de São Paulo. Pouco tempo depois eu acabei indo ao Japão, onde lá eu tive a oportunidade de participar por 2 anos de uma equipe que na época se chamava Nissan Futebol Clube, que hoje recebe o nome de Yokohama Marinos, né? Então tive uma experiência muito precoce no futebol. Com 17 anos eu fui ao Japão, fiquei 2 anos, acabei retornando para o Brasil, não muito pela minha vontade, mas por uma série de questões burocráticas relacionadas às leis que predominavam na época. Eu fui por empréstimo e eu tive que voltar. Ao voltar, nesse percurso, obviamente depois de ter passado aí pelo futebol, então eu estou aqui ainda com o cabelo, né? Ao lado do Oscar, zagueiro da seleção brasileira, do São Paulo, da Ponte Preta, enfim, uma história incrível no futebol. E aqui tem outras passagens lá no futebol japonês. Na temporada que eu estive lá, a equipe foi campeã, bicampeã japonesa, na verdade, né? Aqui nessa foto, embaixo, sou eu. Este daqui é o Kazu, um jogador japonês que teve passagem pelo futebol brasileiro e que nós compartilhamos dessa passagem desde as categorias de base e depois nos reencontramos no Japão, né? Aqui nós temos o Visoli, atualmente auxiliar técnico da equipe profissional do São Paulo Futebol Clube. Aqui nós temos o Wagner Lopes, uma grande jornada, super campeã no futebol japonês, inclusive disputando Copas do Mundo pela seleção japonesa, a quem eu guardo uma amizade que ultrapassa as questões relacionadas ao sangue, pois para mim o Wagner é um grande irmão que eu recebi nessa vida, né? Enfim, o futebol foi vivido de maneira muito intensa nesses anos todos e com a mesma intensidade que foi vivido, eu, por vários motivos, acabei abreviando a minha carreira e me tornei também precocemente um ex-jogador de futebol. Então, por vários motivos, desde a instabilidade, a insegurança, né, de você não ter nunca a certeza do que será o futuro, porque o futebol, por vezes, ele é muito desorganizado, né? E de tal maneira que, às vezes, não é suficiente você ter um desempenho satisfatório, né? Parece que você tem que ter outras variáveis colaborando para que você, de fato, tenha uma carreira bem sucedida, né? E aí eu tomei a decisão precoce de parar de jogar e fui em direção ao meu segundo objetivo, que era me tornar um professor de educação física. Esse desejo se tornou ainda mais contundente depois de todas essas experiências, né? Falei, puxa, o esporte é tão interessante, não apenas o futebol, mas as outras modalidades, né? Ele atrai tanto as pessoas em todas as faixas etárias, né? Nós nos sentimos atraídos pelo movimento esportivo. E eu, desde a infância, muito ligado ao esporte, não apenas ao futebol, não consegui me demover, né, daquele desejo de me tornar um professor, porque as experiências que eu tive com a maioria dos professores foram incríveis. Tive a sorte de ter aula com grandes professores de educação física, sobretudo no colégio que eu estudei, Colégio Arquidiocesano de São Paulo. Estrutura física incrível e profissionais altamente capacitados para promover a prática de atividade física e esporte de várias gerações que passaram e que continuam passando por esse colégio. Então eu fui um privilegiado, né? Minha mãe era porteira desse colégio, eu tinha uma bolsa de estudos e eu aproveitei ao máximo essa fase da minha vida que me contaminou decisivamente, no bom sentido, a escolher essa carreira de professor de educação física. Então a sementinha foi plantada lá no colégio com aquela redação e depois ao longo dos anos, com as experiências competitivas nas categorias de base,
eu pude colher, né, uma série de observações que a gente sente ali na pele, no dia a dia, e isso fortaleceu a minha vontade de me tornar um profissional da área de educação física. Logo, a ciência me despertou, me atraiu, vamos dizer, porque eu não entendia inicialmente que pudesse haver ciência do esporte, né? Porque algumas práticas, principalmente na época, nas categorias de base, elas pareciam formuladas na base da tentativa e do erro, né? Então, quando eu entrei na faculdade de educação física, eu descobri um universo anteriormente desconhecido para mim, de que a educação física e o esporte possuíam ciência, possuíam uma fundamentação, né, para a prática. Isso me chamou muito a atenção e eu fiquei muito curioso, né, no sentido de procurar aprender como é que nós podemos nos tornar pesquisadores na área da educação física e do esporte, cientistas, né? E aí eu optei por seguir um caminho inicialmente mais acadêmico para me formar como pesquisador, trilhando aí esse caminho do mestrado, do doutorado e da livre docência na Universidade de São Paulo. Todas essas etapas com temas relacionados à iniciação esportiva, ao treinamento a longo prazo e, sobretudo, ao processo de desenvolvimento de talentos, não é? Atualmente, eu trabalho na Universidade de São Paulo, na qual eu tenho a oportunidade de liderar o grupo de pesquisa em capacidades e habilidades motoras e também ser orientador do programa de mestrado em Ciências da Atividade Física. Minha experiência no ensino superior é mais longa, né? Eu estou trabalhando, se eu não me engano, há cerca de 23 anos no ensino superior, talvez mais, e na USP especificamente, em breve completarei 12 anos de trajetória, né? Nesse percurso tive oportunidades de participar de um movimento importante que ocorre aqui no Brasil, relacionado à CBF Academy, que tem o objetivo de formar treinadores mais bem preparados, né, para atuar nas diferentes categorias competitivas, desde as escolas de futebol até o profissional, e nesse caminho acabei sendo indicado também para participar de um outro movimento chamado FIFA Coach Educator, que é também uma linha da FIFA que se preocupa em formar treinadores, né, que possam entregar um ambiente mais bem estruturado do que aquele que nós recebemos quando éramos crianças e adolescentes, né? Então, para mim é muito gratificante, né, ao longo dessa história que eu estou resumindo, poder participar em diferentes frentes da formação de profissionais, né, para a área de educação física e esporte, junto aos graduandos da Universidade de São Paulo, bem como nas possibilidades de interação que eu tenho com os treinadores, não só do futebol, mas diferentes modalidades esportivas e confederações brasileiras. Ao longo desse tempo, portanto, eu tenho a oportunidade de ter passado aí por diferentes instituições que vão de universidades, escolas, colégios, multinacionais, clubes de grande porte, médio porte, com tradição em diferentes modalidades, clubes com tradição de formação olímpica, o núcleo de alto rendimento, o próprio SESI, clubes na área do futsal, na área do futebol, enfim. Ao longo desses anos tem sido muito gratificante poder levar essa palavra de conhecimento e fundamentação para profissionais da área de educação física e esporte. Isso tem sido muito gratificante para mim, poder contribuir com a comunidade e com o trabalho dos profissionais da nossa área.
especificamente sobre a temática dessa videoaula, ela consiste justamente em abordar uma problemática bastante presente no processo de seleção e promoção de talentos para o esporte. Então, o nosso assunto ele tem um impacto muito maior, embora ele esteja presente em outras áreas, não é só no esporte, mas tem um impacto bastante representativo nesse processo de seleção e promoção de talentos para o esporte, que é justamente a interferência da maturação biológica e do efeito da idade relativa. A gente vai conceituar esses dois termos, né? Vamos dizer assim. A gente vai tentar explicar, do ponto de vista conceitual, o que é maturação biológica e o que é efeito da idade relativa, e gradualmente apresentaremos aí uma sequência vasta de estudos. Então a gente vai poder colecionar ao longo da apresentação uma série de resultados que foram obtidos a partir de estudos realizados com diferentes modalidades e poderemos tirar conclusões a partir disso. Pois bem, a problemática das variações individuais nesse processo de promoção de talentos, ela consiste na discrepância que pode existir entre o que a gente chama de idade cronológica e o que chamamos de idade biológica. Os alunos de Educação Física e Saúde da USP, eles têm esse conteúdo dentro de uma outra disciplina chamada Crescimento e Desenvolvimento Motor e, de alguma maneira, eles vão lembrar um pouco dessa aula em função desse conteúdo ser transversal entre as duas disciplinas, não é? Pois bem, a idade cronológica, do ponto de vista conceitual, é a idade que nós temos em relação ao ano que nós nascemos. Simples assim. Então, idade cronológica, todo mundo que nasceu no mesmo ano tem a mesma idade cronológica. A gente não precisa de nenhum cálculo, de nenhum exame. Basta a gente ter o ano correto do nascimento do sujeito e teremos a idade cronológica dele, né? Por sua vez, a idade biológica, ela é determinada pelo estágio de maturação de diversos sistemas que compõem o nosso organismo, né? Então, enquanto uma delas ela tem vamos dizer assim, um modelo mais estático, né? É o ano de nascimento, ponto. A outra depende do ritmo de maturação biológica, depende do meu relógio biológico, né? E a problemática reside justamente nesse ponto, ou seja, não necessariamente a idade biológica acompanha a idade cronológica. Eu posso ter sujeitos de mesma idade cronológica com idades biológicas totalmente diferentes. Aí é o ponto nevrálgico, né, dessa problemática. O fato de a gente ter a consciência que a idade cronológica pode ser a mesma, mas a idade biológica pode variar entre os sujeitos. Então, num exemplo prático, eu posso ter uma menina de 13 anos é a idade cronológica, que aparente fisicamente ter 18. É uma menina que amadureceu rápido, que a gente chama de precoce, e ela já possui uma aparência física e inclusive características hormonais semelhantes a uma mulher de 18 anos, embora ela tenha 13 anos. Da mesma maneira, é possível a gente ter uma menina de 13 anos que tenha um ritmo biológico tardio, ou seja, atrasado. Ela se desenvolve mais lentamente. Ou seja, ela tem 13 anos, porém, fisicamente ela parece ter 10 anos de idade. E a gente pode ter uma terceira menina, também de 13 anos, que aparente ter justamente 13 anos. Ou seja, para uma mesma idade cronológica, eu posso ter meninas precoces, aceleradas, meninas normais, que caminham na média, e meninas tardias, que estejam atrasadas em relação à média.
Esse mesmo exemplo se aplica aos meninos. Eu posso ter meninos de 13 anos que aparentem ter fisicamente 18, que aparentem ter 13 ou que aparentem ter 10, dependendo da idade biológica. Todos esses adolescentes, do ponto de vista da saúde, são normais. Não há problema nenhum em eu possuir um ritmo normal, precoce ou tardio de maturação. Todos são saudáveis, a origem desse ritmo é hereditária. Cada um de nós já nasce com uma tendência a ser normal, precoce ou tardio, hereditariamente. E aí, ao passo que eu vou esclarecendo os conceitos e a aplicação dos mesmos, é possível que até vocês estejam aí tentando relembrar como é que foi a adolescência de vocês. Eu, por exemplo, até os meus mais ou menos 16 anos, eu era o menor aluno da classe. E hoje eu tenho 1,82 mais ou menos, né? Ou seja, eu fui um menino tardio. Eu fui um menino que demorou muito para amadurecer biologicamente. Então eu tinha a mesma idade cronológica que os meus pares, porém o meu aspecto físico, sobretudo nas categorias de base, era de um menininho de 10 anos, muito fraco fisicamente, né? Isso não porque eu não possuía potencial, ao contrário, eu tinha potencial de me desenvolver, porém eu tinha um ritmo mais lento de maturação biológica. E isso é muito comum entre os adolescentes. Temos aqueles precoces, que a gente já explicou, os de ritmo normal e os de ritmo tardio, como foi meu exemplo. Portanto, durante esse processo de maturação biológica, a diferença entre a idade cronológica e a biológica pode ser de 2 anos ou mais, né? Por isso a gente está chamando esse fenômeno de uma problemática das variações individuais. Sujeitos precoces, momentaneamente, tendem a possuir desempenho esportivo superior, porque eles estão mais adiantados no processo de maturação, isso contribui com o incremento hormonal, e no caso do menino, a testosterona vai fazer com que ele tenha vantagem no desempenho físico, por conta do desenvolvimento muscular que a testosterona acaba induzindo, né? Então a gente tem aí, momentaneamente, os estudos têm apontado que sujeitos de idade biológica precoce, nesta etapa da vida, tendem a tirar vantagem no desempenho esportivo. Ora, é óbvio que quem trabalha com crianças e adolescentes precisa monitorar esse processo de maturação biológica. Isso foi tema de uma outra aula da nossa disciplina de crescimento e desenvolvimento motor, mas tem várias maneiras de a gente poder avaliar a maturação biológica. Então, aos interessados, a gente pode buscar isso nos livros, né, de referência da nossa área. Então, tem um autor chamado Malina e Bouchard, e lá existe toda a fundamentação necessária a respeito de como avaliar a maturação biológica, tá certo? A gente vai avançar no assunto, mas aqui só para dar um exemplo, né? No esporte, hoje em dia, é muito comum utilizarmos a equação que se chama pico de velocidade de estatura, ou pico de velocidade de crescimento. Então, a partir dessa equação, é possível determinar a idade biológica dos sujeitos. Então fica aí uma dica também para quem depois, com calma, quiser pesquisar mais a fundo esse assunto. Então, como nós estávamos explicando, os sujeitos adiantados biologicamente costumam se destacar nas categorias de base. Então aqui tem uma foto bem ilustrativa de meninos de uma mesma categoria. Então eles têm a mesma idade cronológica, porém a gente tem alguns meninos aqui menores em estatura e outros maiores. E, momentaneamente, a gente espera que esses maiores tenham, por conta das explicações que nós demos, um desempenho mais
satisfatório para essa etapa. Porque em média eles são mais altos, em média eles são mais pesados, em média eles são mais fortes, em média eles tendem então a possuir resultados de aptidão física superiores para impulsão, para velocidade, para agilidade, para força, para potência e, consequentemente, mesmo que eles não sejam ainda tão habilidosos, eles podem tirar vantagem por conta dessas questões físicas na disputa competitiva. E de fato isso tem acontecido no esporte infanto-juvenil. Porém, será que esses meninos ou meninas, né, também se destacarão na categoria adulta? Pois então, neste caso específico, essa pergunta acaba sendo, na maioria das vezes, negativa. Então, sujeitos precoces, quando não são bem trabalhados, correm um risco muito grande de não se destacarem na categoria adulta. Então eu não estou aqui afirmando que sujeitos precoces não podem ser talentosos. Ao contrário, eles podem ser talentosos, desde que o professor, desde que o treinador não os atrapalhe. O treinador ou o professor que utilizar da precocidade como único elemento de desenvolvimento esportivo desse jovem, ele vai atrapalhar, porque ele não vai trabalhar as outras dimensões do desempenho que são importantes para esse menino e essa menina serem atletas de alto nível no futuro. Da mesma maneira, um mau professor, um mau treinador, ele também atrapalha aquele que é tardio, porque ele pode não motivar o suficiente o sujeito tardio a continuar aderente ao processo de treinamento, e aí ao longo do processo ele acaba baixando a autoestima e acaba desistindo do processo. Mas no caso, para responder de uma maneira mais pontual a essa pergunta, mas se destacarão na categoria adulta, há uma grande possibilidade de não se destacar, né? Então a gente tem que ter cuidado para não superestimar aqueles que são precoces. A gente confunde muito precocidade com talento. Não há nada demais em eu ser precoce e ter talento. Ótimo. Isso é normal. O problema é quando a gente confunde precocidade com talento. São coisas distintas, né? E também é muito ruim quando nós confundimos sujeito tardio com não ter talento. Isso também é muito perigoso. Não há uma regra para ser talentoso. Eu posso ter ritmo normal, eu posso ter ritmo precoce, ou eu posso ter ritmo tardio. Todos podem ser talentosos, desde que nós, profissionais de educação física e esporte, não os atrapalhemos nessa jornada. Isso é o mais importante. E para a gente não atrapalhar, a gente precisa saber avaliar de uma maneira um pouco mais fundamentada quem é normal, quem é precoce, quem é tardio. Por isso a indicação aí da literatura, repito aqui o nome do autor, Malina, uma grande referência na área de crescimento e desenvolvimento humano, tá bom? Portanto, a seleção e a promoção de talentos, aqui no caso eu coloquei futebol, mas a gente pode substituir esse termo aqui por qualquer outra modalidade, tá? Então pode ser no futebol, pode ser no basquete, pode ser no handebol, pode ser no voleibol, pode ser em modalidades individuais, como no atletismo, nas modalidades de raquete, nas modalidades de ginástica, nas modalidades aquáticas, enfim, a gente pode substituir aí futebol por qualquer modalidade. Esse processo de promoção de talentos é muito complexo e depende de inúmeros fatores, né? Características antropométricas, características físicas, sociais, cognitivas, emocionais, táticas, técnicas, enfim. Talento é algo muito complexo, né? Não é algo unidimensional, né? As pessoas, inclusive, são talentosas por motivos diferentes, porque existem fenômenos de compensação no desempenho, inclusive no desempenho esportivo. Além de depender de várias características, né? O talento, esse desenvolvimento, né, também depende do meio ambiente que a gente oferece. A literatura hoje afirma
de uma maneira bastante contundente que o desenvolvimento do talento e de novos atletas é altamente dependente do ambiente, do tipo de oportunidade que eu ofereço, do tipo de instrução que está presente nesse ambiente, se é uma instrução de um profissional bem capacitado para trabalhar com cada faixa etária, do encorajamento que esses jovens recebem para se manterem aderentes a um processo de treinamento a longo prazo, né? Porque a gente está trabalhando na base com crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos que estão num intenso processo de crescimento, desenvolvimento e maturação. Ou seja, as categorias de base do esporte, elas estão situadas justamente nesse corredor maturacional, onde algumas crianças passam rapidamente pelo corredor, que são os precoces, outras passam de uma maneira mais lenta, que são os tardios, e outras de uma maneira mais dentro da média, né, que são considerados, entre aspas, normal. Não que os outros sejam anormais, mas esse normal vem da média, né? E o que nós temos nas categorias de base como elemento balizador, né, para trazer equidade para a disputa, para a competição? A gente tem o ano de nascimento. Então, via de regra, não só no esporte, mas a nossa vida infanto-juvenil, ela costuma ser dividida por ano de nascimento, né? E as categorias competitivas, por sua vez, também são divididas pelo ano de nascimento. Justamente para a gente colocar para competir crianças e adolescentes que estejam na mesma idade cronológica e com características biológicas mais semelhantes possíveis, para que a gente não corra risco de ter uma competição injusta, né? Então é óbvio que a categoria competitiva é um norteador para que a competição seja justa. Quando nós somos adultos, aí não tem problema, todo mundo já está maduro, todo mundo já passou pelo corredor maturacional, e aí os adultos já competem numa categoria única, né? Mas na base existe uma estratégia que tenta trazer uma solução para que a competição seja equalitária, né? Porém, essa solução, ela não é plena, ela não resolve, ela não necessariamente torna a competição justa, né? Porque mesmo que a gente divida a categoria competitiva pelos anos de nascimento, do ponto de vista biológico, dentro de um mesmo ano, ou seja, dentro desses 12 meses de um mesmo ano, eu posso ter sujeitos precoces, normais ou tardios, né? Então, existe uma problemática dentro das categorias competitivas que a gente não consegue resolver, que é esse ritmo de maturação biológica, que é diferente de indivíduo para indivíduo, e também o efeito da idade relativa. O efeito da idade relativa, para quem nunca ouviu falar desse termo, é o efeito que o mês de nascimento possui sobre o meu desempenho. Então vou repetir, será que eu ter nascido em janeiro, nessa etapa da vida aí, adolescência, me favorece em alguma coisa quando eu sou comparado com quem nasceu em dezembro? Então, a ideia básica do efeito da idade relativa é justamente a relação que o mês de nascimento possui sobre o meu desempenho, né? A gente ainda vai explicar melhor. Mas vamos pegar esse exemplo aqui. 3 sujeitos, sujeito A, B e C, com 13 anos de idade. Aí eles vão fazer um teste de desempenho. E aqui vai sair o resultado do teste de desempenho aos 13 anos. Sujeito A foi o de pior desempenho, sujeito B ficou aqui no meio, sujeito C foi o mais bem colocado aí no desempenho da aptidão física, né? Vamos supor que eu sou um selecionador e que eu tenho uma vaga para que apenas um indivíduo seja incluído ou incluída na minha equipe. Se eu tenho uma vaga, via de regra, as pessoas tendem a fazer o quê? A escolher o sujeito C. Afinal de contas, ele apresentou o melhor desempenho entre os 3. Mas, se nós não observarmos a maturação biológica e o efeito da idade relativa,
a gente pode errar de uma maneira importante essa avaliação. Vamos supor que o sujeito C seja um sujeito precoce. Pode ser que ele não evolua mais nada, ou seja, que os resultados dele tendam a estabilizar. Ou seja, ele não era tão apto, ele não era tão talentoso, ele era apenas um sujeito que estava mais acelerado no seu desenvolvimento biológico. E o sujeito A seria aquele que a gente costumaria descartar do processo. E olha que interessante, talvez o sujeito A fosse apenas um sujeito tardio, que ainda iria se desenvolver muito e se tornaria o melhor, caso nós não o tivéssemos descartado, né? Então veja como a maturação biológica e também o efeito da idade relativa podem interferir de uma maneira importante no processo de seleção e promoção do talento, não é? Então, a gente ainda vai explicar melhor o efeito da idade relativa para que vocês possam entender essa dinâmica aí, tá? De uma maneira mais profunda. Então vamos lá. Esse tal efeito da idade relativa, que é a interferência que o mês de nascimento possui no processo de seleção e promoção de talentos, ele acontece em qualquer área, inclusive no colégio, na escola, entre executivos, líderes, né, CEO de grandes empresas, enfim. Existe uma tendência de os sujeitos nascidos nos primeiros 3 meses do ano terem vantagens sobre aqueles que nasceram no final do ano, né? Eu ainda vou explicar melhor. E isso acontece no esporte também. E por que isso acontece no esporte e na nossa vida? Primeiro, o efeito da idade relativa, ele interfere na nossa maturação biológica. Então, em média, um sujeito que nasceu em janeiro, ele está 300 dias à frente no processo de maturação biológica, quando comparado a um sujeito que nasceu em dezembro. E nessa faixa etária da adolescência, esses 300 dias a mais ou a menos faz muita diferença. Porque se for menino, ele tende a ter uma estatura média superior, peso superior, maior índice de testosterona, e aí, consequentemente, ele tende a apresentar resultados melhores de impulsão, de velocidade, de agilidade, força, potência. E não apenas isso. Ele também tende a apresentar maior maturação comportamental e cognitiva, porque ele está 300 dias à frente no processo. Lembra? Ele nasceu em janeiro. Quando comparado a alguém em dezembro, o sujeito que nasceu em janeiro, ele já tem mais horas de vivência numa determinada aprendizagem, num determinado esporte, numa determinada tarefa, né? Então esse sujeito tende a estar, em média, mais avançado no processo de aprendizagem, com mais experiência, e ele se sente, por conta desse pacote favorável, ele se sente mais eficaz, ou seja, ele tem uma percepção de eficácia aumentada, porque ele é um sujeito seguro. Ele, em média, é mais alto, é mais forte, tem uma aptidão física superior, ele acaba resolvendo os problemas com mais criatividade, ele acaba tomando as melhores decisões, ou seja, ele é um sujeito mais eficaz. Se for menina, o modelo é bem parecido. A única diferença é que no caso da menina, o hormônio não é a testosterona, são os estrógenos. E os estrógenos não provocam um incremento tão importante da aptidão física. Ainda assim, as hipóteses de que as meninas também colham benefício do efeito da idade relativa são consideráveis. Alguns estudos, não todos, mas alguns estudos têm demonstrado que mesmo entre meninas existe uma tendência de impacto também do efeito da idade relativa sobre a seleção e promoção de talentos. Então é um fenômeno que a gente precisa observar tanto nos meninos como nas meninas, né? Então, em síntese, tudo aqui que foi demonstrado interfere de uma maneira positiva e acaba fazendo com que haja esse efeito da idade relativa sobre o nosso desempenho. E muitas vezes o treinador
que não conhece esses modelos, ele acaba superestimando aqueles sujeitos que nasceram no começo do ano ou que têm maturação precoce, em detrimento, né, em prejuízo daqueles que nasceram no final do ano. Isso acontece. E aí, ao passo que a gente superestima esse sujeito, pelo outro lado a gente subestima os que nasceram no final do ano e a gente acaba errando com todos. Imagina se a gente tiver um sujeito que seja nascido em janeiro e que, para além de ter nascido em janeiro, ele tenha um ritmo precoce, ou seja, mesmo comparado com aqueles que nasceram em janeiro, ele é precoce, ele tem um ritmo acelerado, mesmo em relação aos que nasceram em janeiro. Então, muitas vezes a gente vai confundir esse sujeito como um atleta já muito talentoso. E a gente tem que ter cautela. Uma coisa é eu ser precoce, uma coisa é eu ter nascido no começo do ano, a outra coisa é eu ser talentoso. Então, os bons profissionais de educação física e esporte têm que ter um olhar sensível e fundamentado em relação a essas variáveis da maturação biológica e do efeito da idade relativa. Portanto, o futebol, e aqui a gente também pode substituir a palavra futebol por qualquer outra modalidade, é que aqui essa equipe é de futebol, né? Mas a gente pode substituir por qualquer modalidade. A gente pode dizer que o esporte infanto-juvenil, entre 10 e 16 anos, é um terreno fértil para a gente plantar o efeito da idade relativa, né? Então aqui a gente tem uma equipe infanto-juvenil, a gente tem alguns meninos aqui que são praticamente da altura dos adultos que estão na foto, e a gente tem meninos aqui bem baixinhos, todos com a mesma idade cronológica, porém nascidos em diferentes meses do ano e também com diferentes ritmos maturacionais. Por acaso, um dos mais baixinhos dessa foto sou eu, que estou aqui ao centro, e que hoje, ao reencontrar com todos esses meninos aqui, hoje eu sou mais alto do que todos, né? Então veja como a gente pode fazer um diagnóstico totalmente equivocado quando não temos conhecimento desses aspectos de crescimento, maturação e idade relativa. O meu treinador da época, que é esse sujeito aqui à direita na foto, ele não sabia disso. E eu lembro de um diálogo que ele teve comigo nessa época dizendo: Massa, você é muito fraco, você é muito pequeno, você parou de crescer, você não vai mais crescer, você não tem futuro no futebol porque você é muito fraquinho e o futebol mudou, né? Ou seja, o diagnóstico dele foi totalmente equivocado. Talvez tivesse sido mais justo se ele falasse: Massa, você não joga tão bem. Seria mais justo. Agora, dizer que pelo tamanho eu não poderia jogar, ele errou duas vezes. Primeiro, que tamanho não é importante para jogar futebol de campo. Segundo, que eu cresci. Ou seja, ele errou duas vezes de uma maneira muito importante. Eu estou dando aqui o exemplo dele, mas ainda nos dias de hoje, uma série de profissionais e pseudo-profissionais que atuam não só no futebol, mas em outras modalidades, continuam cometendo esses equívocos e alterando, né, a possibilidade de desenvolvimento de crianças e adolescentes, não é? Bom, vamos aos resultados então, olha só, vamos lá. Aqui é um estudo feito com NBA, Euroliga e NBB, no basquete, portanto. Aqui está um pouquinho pequeno, mas veja que na NBA, comparação aqui do primeiro e do segundo semestre, não houve muita diferença. Na Euroliga já tem uma diferença importante entre primeiro e segundo semestre. E aqui a gente tem na NBB as diferenças também entre primeiro e segundo semestre. Então a gente pode ver aqui que no caso da Euroliga e da NBB, a gente tem aqui quase 60% e no segundo semestre 40% apenas. E na NBB também, 60% nascidos no primeiro semestre e apenas 39% nascidos no segundo semestre. Então já está sinalizando aí, com exceção da NBA, que tanto a Euroliga quanto a NBB possui aí uma interferência do efeito da idade relativa.
Aqui é um outro estudo feito sobre o efeito da idade relativa no Campeonato Brasileiro de Basquete Sub-17. Um estudo bem interessante, porque ele pegou aqui dados da população, ou seja, mais de 6 milhões de nascimento, e observe que mais ou menos 25, 26% nasceram em cada trimestre, ou seja, não tem efeito da idade relativa na população como um todo. Quando ele pegou todos os atletas de basquetebol, veja que só 19% nasceram no quarto trimestre, que é o quarto quartil, né? Enquanto 33, quase 34% no primeiro trimestre, né? No masculino a gente vê que os valores são parecidos ao total. A gente tem 34,4 e 19,6 no último trimestre, então temos menos jogadores de basquete nascidos no quarto trimestre. E no feminino a gente também encontrou dados semelhantes, apenas 20% das meninas nasceram no quarto trimestre, né? Indo, portanto, ao encontro da problemática que nós conceituamos e explicamos anteriormente. Aqui nós temos também um outro estudo bastante interessante, que compara no basquete, na verdade é o mesmo estudo anterior, mas ele separou medalhistas, classificações intermediárias e últimas colocadas, né? E veja que interessante, entre os medalhistas há o efeito da idade relativa, entre as colocações intermediárias também há efeito da idade relativa, e os últimos colocados também têm menos nascimentos no quarto trimestre. Isso se aplica tanto ao masculino quanto à tabela do feminino, onde também houve efeito da idade relativa, ou seja, o quarto quartil, outubro, novembro e dezembro, sempre é o percentual menor da distribuição das datas de nascimento. Sempre lembrando, hein? Isso não significa que pessoas talentosas nascem no começo do ano. Significa que nós, que trabalhamos com formação de jogadores e jogadoras, não estamos sabendo fazer essa avaliação corretamente. Ou seja, estamos desprezando um contingente muito importante de atletas que teriam chance de se desenvolver e a gente está deixando fora, por subestimar esses atletas. Isso é muito ruim. Aqui é um estudo já com voleibol, e a gente tem, neste caso, nos homens, um efeito da idade relativa bem visível, enquanto que nas mulheres, no voleibol, pelo menos nesse estudo aí de 2016, 17, com atletas de elite, né? Aqui a gente não teve a evidência tão clara do efeito da idade relativa no voleibol feminino nesta amostra, tá? Aqui é um estudo que nós tivemos oportunidade de fazer, inclusive foi publicado junto com o Passiaroni, meu colega Marcelo Saldanha Ock e outros colaboradores, professor Alexandre Moreira, etc. E a gente viu o quê? Pegamos o ranking nacional e internacional de tênis, ou seja, 700 datas de nascimento, e pegamos os nascimentos no estado de São Paulo e dividimos por trimestre, ou seja, mais ou menos 25% em cada trimestre, que é o esperado. E vimos o quê? Que no tênis, nos principais rankings nacionais e internacionais, apenas 15% dos atletas nasceram no quarto trimestre. Então aqui a gente tem agora um exemplo, né, de uma modalidade individual onde o efeito da idade relativa esteve presente de uma maneira importante. Aqui a gente tem um outro estudo, também publicado aí, junto com outros colegas, que fizemos no rugby, né? O rugby é uma modalidade coletiva em ascensão, né? Então ela, até alguns anos atrás, era embrionária e gradualmente ela está se desenvolvendo aqui no território nacional, né? E aí nós tivemos oportunidade de, em parceria com a Confederação Brasileira de Rugby, conduzir uma pesquisa com todos os atletas federados, no masculino e no feminino, né, na confederação. E o interessante é que a gente observou que, seja no masculino, seja no feminino, um total de mais de 9 mil datas de nascimento, nós não obtivemos aí a evidência do efeito da idade relativa. Isso, de alguma forma, corrobora estudos anteriores realizados ao redor do mundo, em modalidades nas quais
ainda não estão tão desenvolvidas e culturalmente tão inseridas num determinado país. Ou seja, em outras palavras, para a gente simplificar, o efeito da idade relativa ele tende a não aparecer quando a demanda por vaga numa modalidade é baixa. Então, países em que uma determinada modalidade esportiva não é tão valorizada socialmente, culturalmente, na média eles têm menos disputa por vaga nas categorias de base. Quando eu tenho baixa procura por vaga numa modalidade, a tendência é que não tenha efeito da idade relativa. Pode ser que daqui a alguns anos, com o rugby de repente passando por um grande boom de desenvolvimento, né? Pode ser que a gente refaça esse estudo e que a gente comece a encontrar efeito da idade relativa no rugby brasileiro. Não que a gente deseje isso, né? Mas à medida que a demanda por uma modalidade é aumentada, a tendência é que, infelizmente, esses equívocos comecem a se proliferar e que o efeito da idade relativa acabe se manifestando. Vamos lembrar que o rugby em outros países, em que a cultura já é tradicional, costuma haver efeito da idade relativa. Aqui a gente pegou dados de uma grande instituição aqui do estado de São Paulo, que tem tanto modalidades individuais como modalidades coletivas. Então aqui a gente pôde constatar, aqui são todas as modalidades individuais, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Veja que é um percentual menor. Aqui são modalidades individuais de nascimentos no quarto trimestre e que isso também é menor mesmo entre o masculino e entre o feminino. Então, nessa instituição que agrega diferentes modalidades e muitos atletas, inclusive de perfil olímpico, a gente tem aqui a manifestação do efeito da idade relativa, né? Por sua vez, aqui a gente tem as modalidades coletivas e o mesmo fenômeno se repetiu. A gente também tem um percentual menor de atletas nascidos no quarto trimestre, tanto no masculino quanto no feminino. Mais um estudo aqui realizado com esportes individuais, no caso com dados de atletas brasileiros olímpicos que foram para Atenas, Pequim e Londres. E o que nós temos aqui? Temos que deste contingente de atletas olímpicos não houve, estatisticamente, diferença significativa, ou seja, embora em números percentuais, né, entre aspas, absolutos, nós tenhamos um percentual menor para nascimentos no quarto trimestre, essa diferença estatística não é significativa. Talvez pelo número de atletas e também pela característica das modalidades e também, talvez, pela cultura nacional aqui de baixa demanda por algumas modalidades. Pode ser que nesse perfil de atletas olímpicos a gente não tenha encontrado efeito da idade relativa. Então, quer dizer, essa temática sempre é passível de estudo. Sempre é possível a gente, no ambiente que a gente trabalha, fazer um levantamento das datas de nascimento e tentar observar o que está acontecendo, não é? Porque ao longo desses estudos que a gente está apresentando aqui, a gente percebe que dependendo da modalidade e do ambiente, a gente pode ter a manifestação do efeito da idade relativa ou não, não é? Então sempre é possível cada um de vocês que trabalhe, né, nessa faixa etária verificar o que está acontecendo no seu ambiente. Aqui é um quadro extraído da internet que tem nomes de jogadores, são 35 jogadores que foram indicados para o prêmio de melhor do mundo na FIFA. Desses 35 nomes, são jogadores de futebol, no caso, famosos, né? Olha que interessante, 24 nasceram no primeiro semestre, 11 no primeiro trimestre, 13 no segundo trimestre. E aí a gente tem uma minoria que nasceu no quarto trimestre, apenas 5 atletas, né? Tem gente que às vezes pergunta, e o Neymar, quando que ele nasceu? Enfim, o Neymar é de fevereiro. Ele também foi beneficiado nesse sentido aí, ele é nascido no primeiro trimestre, né? Mas a gente percebe que aquilo que a gente planta nas categorias de base acaba virando uma bola de neve
e chega na categoria adulta, porque se a gente dá mais oportunidade para quem nasceu no começo do ano, é óbvio que isso vai fazer com que na categoria adulta a maioria seja de nascidos no primeiro do ano, né? Aqui a gente tem uma revisão de literatura toda com futebol, né, de diferentes autores, diferentes países, primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto, e aqui a gente vai ver que, via de regra, essa coluna do quarto trimestre sempre é aquela que apresenta um menor percentual de nascimentos. Então veja como a coisa se repete. E aí, aqui eu coloquei vários meses, né, do nosso calendário, e é legal eu dizer que atleta talentoso nasce todo dia, desde que a gente não o atrapalhe, né? Então olha só pensando em futebol, hein? Fiz um exercício aqui. Fevereiro, aqui é o Cristiano Ronaldo, né? O primeiro que eu coloquei. Aí a gente tem o Cruyff, o Messi de junho, Beckenbauer, o Ronaldo Fenômeno, o Cannavaro, o Pelé, o maior de todos, é de outubro, né? Aí a gente tem o Maradona e a gente tem o Figo aí de novembro, ou seja, atleta bom nasce todo dia se a gente não atrapalhar. Tem até um que está aqui no cantinho da tela, não sei que cantinho que eu tô, né? Mas acho que é aqui que eu tô, ó. Dizem que um dia esse cara foi bom, quando ele tinha cabelo, não é? Enfim, vamos seguir aqui que é melhor. Aqui é um estudo sobre o efeito da idade relativa no Clube Atlético de Bilbao, na Espanha. Aí eu copiei essa segunda linha aqui embaixo, eu pus ela aqui maior para a gente poder enxergar. Veja que no Atlético de Bilbao, os jovens das categorias de base do clube, apenas 10% nasceram no quarto trimestre. Aqui é um outro estudo feito pelo Rogel et al. E colaboradores. Perceba que ao longo das Copas do Mundo, o efeito da idade relativa gradualmente foi aumentando. Ó. A partir de 82, veja que o maior número, né, que é primeiro semestre e segundo. Em 2006, só 20 atletas, só 20% dos atletas nasceram no segundo semestre. Daqui é um outro estudo que nós fizemos, especificamente sobre o caso do São Paulo, né? Então o efeito da idade relativa nas categorias de base do São Paulo. Então a gente pôde fazer esse estudo num convênio entre a USP e o São Paulo, alguns anos atrás, e encontramos o seguinte resultado. Aqui são os nascimentos no estado de São Paulo, mais ou menos 25% em cada trimestre, e veja que na base, ou seja, lá em Cotia, na época, tivemos apenas 8%, né, quase 9% nascidos no quarto trimestre. Então parece que Cotia é um outro planeta, né? Porque a minoria nasce no final do ano. E antes que a gente critique o São Paulo, veja como é louvável, né, que os clubes incentivem a pesquisa científica, né? Então foi grandiosa essa atitude, né, do São Paulo em permitir que a gente pudesse desenvolver conhecimento dentro do esporte, especificamente no futebol, né? Até porque esse tipo de dado, infelizmente, não é exclusivo do que acontecia em Cotia naquela época, né? Não sei se continua porque a gente não deu continuidade ao estudo, infelizmente. Esses estudos, o importante seria que eles fossem longitudinais. Mas a gente tem conhecimento, de acordo com várias revisões de literatura, né, de estudos publicados no mundo todo, que o efeito da idade relativa é um fenômeno mundial, que não é exclusivo do futebol, ou do São Paulo, ou só do Brasil, né? Aqui no caso, a gente estratificou as categorias de base do São Paulo e olha que interessante, no sub-10, nenhum nascimento no quarto trimestre, sub-13, 60% no primeiro trimestre, sub-15, 60%. Então veja o quanto existe distorção nesse processo de seleção e promoção de talentos em função dessa precocidade que vem junto com o efeito da idade relativa. Aqui é um estudo com dados que a gente pôde obter no site da Federação Paulista de Futebol, e a gente nota, a barra cinza são os profissionais e a cinza claro são os... É isso mesmo? Desculpa, o cinza escuro são os amadores e o cinza claro são os profissionais, mas
independente de amadores ou profissionais, veja que um percentual muito pequeno de nascimentos no quarto trimestre. Aqui é um outro estudo que a gente fez na época do convênio com o São Paulo, onde a gente observou não apenas a data de nascimento, mas o nível de testosterona, a maturação sexual, o perfil antropométrico e a força desses jovens, né? E olha que interessante, esses dois meninos aqui estavam concorrendo a uma das vagas no processo de seleção, né? Então olha a estatura desse primeiro e olha esse daqui. Pode ser que esse daqui seja tardio, pode ser que esse daqui seja precoce, pode ser que esse daqui seja de dezembro, pode ser que esse seja de janeiro. Então, a essa altura aqui da nossa videoaula, são essas reflexões que a gente tem que fazer, né? E aí a gente encontrou o seguinte resultado. O processo de seleção, ele tinha 148 garotos concorrendo a 40 vagas. São sub-14. Então a gente pegou a data de nascimento, o peso, a estatura, fizemos um teste de força geral, que é esse força de preensão manual, testosterona a gente dosou na saliva e fizemos o exame de maturação sexual. Então o médico fez uma análise aí da maturação sexual. Fizemos todas essas coletas e chegamos aos seguintes resultados. Veja, esses são os 110 que foram excluídos do processo. Veja que o efeito da idade relativa entre os que foram excluídos já é fortíssimo, ou seja, os últimos 148 que chegaram para fazer a última seleção já chegaram com o efeito da idade relativa muito forte. Então, ao longo das famosas peneiras, os que foram ficando foram justamente os que eram influenciados pelo efeito da idade relativa. E veja que os selecionados, 38 foram selecionados, apenas 2,6% nasceram no quarto trimestre. Então veja o quanto, né, o efeito da idade relativa pode estar interferindo na seleção de jovens atletas. Então 75% desses jovens lá no São Paulo, na época, nasceram no primeiro e segundo trimestres. Eles, em média, apresentam peso superior, estatura superior, eles estão acima da média populacional, que é essa linha vermelha, tanto para o peso, tanto para, no caso aqui, a estatura, como para o peso. Então, se eles são mais altos, eles também são mais pesados, porque, na média, eles também são mais fortes do que a média populacional. No teste de preensão, é um índice de força geral, eles também tiveram resultados superiores, cerca de 15% acima da média populacional, e, em média, eles também estão chegando no estágio maduro de maturação biológica, ou seja, são sujeitos de 14 anos, mas que estão adiantados nessa escala de Tanner. A escala de Tanner é um índice de maturação sexual que serve para monitorar a maturação biológica, né? E a gente percebe que 50% deles já estão na escala 4, que é o estágio praticamente adulto de idade biológica. Ou seja, é aquele perfil de jovens que nós explicamos antes, né? Eles têm 14 anos de idade cronológica, mas a idade biológica deles é avançada, além da data de nascimento. A testosterona, por sua vez, apresentou esse índice, que também é um índice compatível com índice de adultos, ou seja, eles também estão com uma concentração de testosterona semelhante aos valores de pessoas adultas. Ou seja, no caso específico, são meninos de 14 anos que têm estatura superior, peso superior, força superior, maturação sexual superior, ou seja, idade biológica, né? E concentração hormonal semelhante à de adultos. Então, será que eles são grandes potenciais realmente para o alto nível? Ou será que eles são aquele tipo de atleta que está sendo superestimado por apresentar momentaneamente um desempenho superior? Esse é o risco. Se junto com isso eles forem realmente superiores, tecnicamente, etc., ok. Mas pode ser que sejam garotos que estejam tirando vantagem dessa precocidade. Se o selecionador não soube filtrar essa informação, ele pode ter errado em muitos casos. Portanto, o efeito da idade relativa e a maturação biológica, conforme a maioria dos estudos, né,
tendem a influenciar o processo de seleção e promoção de talentos. O processo tende a selecionar os nascidos nos primeiros trimestres do ano, bem como os mais altos, mais pesados, mais fortes, né? O problema disso é a gente distorcer todo o processo. E aí isso é irreversível, a gente acaba superestimando alguns, subestimando outros e errando com todos. Então o que é necessário? Aqui eu coloquei que era necessário a gente criar estratégia para proteger quem nasce no final do ano, mas a gente não tem que proteger ninguém. Na verdade, a gente tem que saber trabalhar com todos, né? Então, bom profissional de categoria de base é aquele que sabe trabalhar com todos, seja nascido em janeiro, em dezembro, seja de maturação precoce, tardia. O bom profissional, o bom treinador é o que sabe trabalhar com todos, né? Utilizando uma abordagem integrada que reúna esses conhecimentos ao seu olhar, né? Aqui é uma continuação de um estudo que nós publicamos posteriormente, ainda da época do São Paulo, onde a gente comparou todas essas variáveis com o desempenho nos jogos reduzidos. E a gente encontrou o quê? Que os jogadores que se deram melhor, né, que tiveram um desempenho mais satisfatório, né, nos jogos reduzidos, foram justamente os mais altos, mais pesados, mais fortes, com maior índice de testosterona e de maturação sexual. Foram esses que se deram bem novamente nos jogos reduzidos. E penso que a essa altura da videoaula dá para todo mundo compreender o motivo disso. Aqui é um exemplo de dado que eu peguei em 2018, aqui é uma convocação da seleção brasileira de futebol sub-15. Veja que de 25 jogadores, nenhum nasceu no quarto trimestre. Aqui é um dado de é de um grande clube, não é o São Paulo, é de um outro grande clube aqui de São Paulo. Veja que também um percentual muito pequeno de nascimentos no quarto trimestre, né? Aqui também é futebol, veja que o sub-13 chega a ter 71,7% no primeiro trimestre, né? Aqui são dois grandes clubes de São Paulo, um estudo aí que a gente já levamos para congresso e recentemente será publicado. Veja que essa parte maior aqui desse gráfico de pizza, né, é a maioria dos nascimentos, primeiro trimestre, apenas 6,5% nasceram no quarto trimestre. São outros dois grandes clubes somados aqui de São Paulo. E aqui são dados do Mundial Sub-17 da FIFA, que aconteceu recentemente em 2019. Esse estudo está em preparação, já vai ser submetido para publicação. Então estou trazendo aqui em primeira mão alguns resultados para vocês, tá? Então olha que interessante, esse estudo compreende diversas variáveis, entre elas a data de nascimento, mas nós pegamos os 4 semifinalistas do Mundial da FIFA, Brasil, México, França e Holanda, e aqui a estatura média desses jogadores. Então veja o quanto esses sujeitos têm estatura média já muito próxima do padrão adulto, né? E o quanto o futebol tem dado ênfase para essa variável, mesmo que ela não seja tão importante, né? Porque na história do futebol passado e atual, os grandes jogadores, em média, não precisam ter elevada estatura, né? Então aí tem um contrassenso, né? Um erro muito grave que tem sido feito no futebol, que é se supervalorizar a estatura quando ela não é, de fato, determinante para o alto desempenho. E isso, infelizmente, teve muito claro aqui também no Mundial Sub-17 da FIFA, né? Aqui nós temos ainda, entre as variáveis, a gente fez aqui em vermelho, né, uma tabela para efeito da idade relativa e titularidade. Então veja, aqui são as 4 seleções, titulares, reservas e o grupo todo. Fizemos isso por seleção. Vocês vão bater o olho aqui depois com calma na coluna da direita, que é o quarto trimestre, e vão ver que um percentual muito baixo de nascimentos no quarto trimestre. Inclusive a Holanda não tem jogadores nascidos no quarto trimestre. Veja a que ponto chega a distorção do efeito da idade relativa. Aqui nessa outra tabela a gente relacionou idade relativa, tá vendo aqui em vermelho, com posição de jogo. Porque às vezes alguém poderia perguntar, poxa, será que a posição que eu jogo tem mais efeito da idade relativa que outra, né? Então a gente está vendo aqui que todas elas têm efeito da idade relativa importante
e que naquelas posições que a gente consideraria que a estatura tivesse um peso maior, né? Que é aqui, ó, é goleiro, defensores, meio-campistas e centroavantes, né? Atacantes, melhor dizendo, né? Veja que entre os atacantes e os goleiros, uma tendência a ter mais efeito da idade relativa do que nas outras. Mas não significa que nas outras não teve. Teve em todas, tá? Aqui a relação do efeito da idade relativa com os minutos jogados. Veja que impressionante, né? Óbvio, né? Se você tem uma amostra recheada, né, de sujeitos que nasceram no começo do ano, é óbvio que os minutos jogados para aqueles que nasceram no final do ano vão ser, em média, muito menores, né? Então a gente tem aí o impacto que a gente acaba trazendo também para minutos jogados. Isso é preocupante, né? Porque quem joga mais minutos desenvolve melhor o seu desempenho, desenvolve melhor o seu talento, né? Para a gente se desenvolver em qualquer área do conhecimento, a gente precisa praticar. Se a gente pratica menos, a gente tem menos chance de desenvolver. E no futebol tem acontecido isso. A gente dá pouca oportunidade para quem nasce no final do ano, e aí quem nasce no começo do ano tem mais oportunidade, e por isso vira um ciclo virtuoso, e esses sujeitos que nascem no começo do ano acabam chegando ao alto nível. Não necessariamente por serem os melhores, mas porque tiveram mais chance de desenvolver suas aptidões, né? Só para a gente fazer um recorte aqui, chegando já quase no final da nossa apresentação, a gente tem aqui o Mbappé, que é nascido em dezembro, então veja como é muito relativo, né? Talento nasce todo dia. E a gente tem o caso da Bélgica, de uma geração brilhante, onde, vou resumir aqui o que a Bélgica fez, está tudo em inglês, mas em síntese, a Bélgica começou a perceber que ela perdia muitos talentos, justamente por não saber trabalhar com os sujeitos menos maduros ou nascidos no final do ano. Então a Bélgica fez um projeto de trabalhar, entre aspas, com os talentos menos óbvios, ou seja, começou a dar uma atenção também para aqueles de maturação tardia e para aqueles nascidos no final do ano. Então eles fizeram campeonatos paralelos, campeonatos só para esses sujeitos, para eles terem minutos jogados, para eles terem experiências, né? Eles fizeram equipes, várias equipes de uma mesma idade cronológica. Então o clube, uma equipe, não tinha só um time. Tinha o time vermelho, tinha o time azul, por exemplo. Então o time vermelho era aqueles de maturação mais precoce ou nascidos no começo do ano. O time azul era nascidos mais para o final do ano ou de maturação tardia. Aí eles criavam mais oportunidade de prática, de minutos jogados. Os meninos e as meninas se sentiam mais encorajados, as famílias davam mais apoio, eles tinham mais minutos jogados, e eles começaram a ver que isso teve uma repercussão muito grande nessa próxima geração de atletas formados na Bélgica. Então acho que é um exemplo importante aí para a gente observar. Portanto, para a gente fechar aí a aula de hoje, a distorção do ambiente, dos objetivos e do planejamento do processo de seleção e promoção de talentos traz o risco irreversível de eu subestimar alguns, subestimar outros e errar com todos. Então, a gente falou isso algumas vezes, né? Eu gosto dessa frase, eu que criei essa frase, então ela é uma marca dessa temática, né? A gente deve evitar a todo custo, porque quando a gente faz isso, a gente erra com todos. Trabalhos que tenham como um fim selecionar talentos precoces com resultados imediatos ocorrem em detrimento do desenvolvimento do mesmo. Então esse é o grande erro da promoção do talento. Às vezes a gente seleciona precocemente quem tem resultado já visível. E isso é muito ruim, porque a gente pode estar superestimando e aí a gente acaba errando, né, de uma maneira importante. Por fim, trabalhos que tenham como objetivo desenvolver pessoas geram talentos. Então todo o processo de desenvolvimento de talentos, antes de a gente pensar no desempenho ali dentro da quadra, do campo, da pista, da piscina, a gente tem que pensar em desenvolver pessoas. Aí ao longo do processo, a partir de um processo amplo de desenvolvimento humano e de formação do cidadão, a gente acaba gerando talentos, né, para o esporte e para a vida. Desta maneira, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Fico à disposição
para contatos futuros. Até logo. Tchau, tchau, pessoal.